Davi, Salmo 128, versículo 3, tem esta escritura: o homem que teme a Deus é feliz. A sua mulher é como uma videira frutífera no interior da sua casa. O segundo texto é um texto profético escrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel Sim. 47, 12, que diz assim: e junto do rio, à sua margem, de uma e outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não murchará, a sua folha não faltará o seu fruto, porque as águas saem do santuário de Deus. Queridos, eu fiquei pensando, primeiro, no texto escrito no livro de Salmos. Quando você pega este texto e lê ele na Bíblia, a mensagem, que é feita de uma forma poética, ele tem a seguinte tradução: sobre o homem, ou a respeito do homem bem-aventurado, a sua esposa vai gerar filhos como a vinha produz uvas. E eu fiquei pensando, como é que a vinha produz uvas? De que maneira é que uma vinha produz uvas? A vinha deve produzir uvas com muita alegria. Então, desta forma, a mulher no interior da casa, com a sua produção, ela é feita com extrema alegria. O segundo texto nos fala que existe um rio e que este rio tem as suas margens repleta de árvores frutíferas de todas as espécies. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Que cenário maravilhoso! Um rio cujas margens têm árvores frutíferas de todas as espécies. Nós sabemos que aqui no Brasil existem muitos tipos de frutos. Imagine em todo o mundo a diversificação de frutos que existe. E o texto fala que naquele rio existia frutos de todas as espécies. Eu fico pensando na beleza multicor daqueles frutos. E aí minha cabeça foi lá na minha infância, me lembrando quando eu era bem menina, minha mãe costumava, dia de domingo, passear com a gente, nos levando para visitar uma comadre dela, uma amiga dela, Dona Rita. Eu sei que tem pessoas que estão aí na live que conhecem Dona Rita. Célia conhece, Rita conhece, Nádia conhece. E nós íamos para a casa de Dona Rita. A alegria daquela viagem, a alegria daquele passeio, era porque na casa de Dona Rita tinha um pomar. E nós íamos para o pomar e nós tínhamos muita alegria. E eu queria comparar um pouco o pomar de Dona Rita com o pomar de Ezequiel. O pomar de Dona Rita ficava à margem do rio. Então, a primeira lição que a gente tira para se produzir bem tem que estar à beira do rio. E outro detalhe que Ezequiel diz aqui, ele fala que este pomar que está à beira do rio, ele tem a sua origem no santuário de Deus. Então, mulheres queridas que estão neste congresso nesta noite, eu tenho uma notícia boa para o seu coração. O rio de Deus vai passar agora na sua casa e você vai experimentar uma frutificação sem medida no seio da sua família, no interior da sua Glória família. a Deus. Queridas, sobre a mulher, pensando na mulher, como foi que Deus criou a mulher? Ele criou a mulher de uma forma frutífera, não apenas na maternidade, não apenas em gerar filhos, que nos dá uma alegria tão grande. Eu sou uma mãe completamente apaixonada, mas Deus fez a mulher frutíferas em várias áreas. Neste período de quarentena, eu tenho assistido alguns filmes evangélicos na Netflix e assisti esta semana toda um seriado chamado A Terra Prometida. E eu me encantei com tanta coisa linda naquele seriado. Os vestidos lindos das mulheres, as tendas bem arrumadas, até o romance no seio das famílias, tudo muito, muito lindo. Mas algo me inquietou naquele seriado. Foi a situação difícil da mulher hebreia quando ela não podia frutificar no ventre, quando ela não podia gerar filhos. E hoje, em pleno século XXI,
Nós ainda temos mulheres que vivem esta amargura, esse dissabor de não conseguir frutificar no ventre. Mas eu tenho outra notícia boa para você. A palavra diz que Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele faz com que a estéril viva em família. E eu creio desta Glória a forma, Deus. ainda que você não tenha tido a experiência da maternidade, o Senhor tem frutificação para a sua vida. Então, Glória queridas, a eu Deus. queria distribuir essa nossa palavra comentando que, em primeiro lugar, eu vou colocar assim, em 3 pontos bem fáceis de se entender. Então, em primeiro lugar, para a gente experimentar uma frutificação no seio da família ou em qualquer lugar, mas o contexto aqui agora, o congresso que a pastora Júlia, essa linda, está formatando, ele trata de frutificação e cada noite ele coloca uma área. Esta noite fala que a frutificação deve ser ventilada, orientada, entendida, discutida dentro da família, no seio da família. Então, veja bem, para que aconteça frutificação, eu preciso observar os sinais na minha vida. Se eu sou frutífera ou se não sou. Então, o primeiro sinal que uma pessoa tem de que ela pode ser frutífera é que frutificação é sinal de uma vida fecunda. Então, ninguém pode frutificar se for estéril. Nós já vimos que, do ponto de vista biológico, não nos amedronta, porque no aspecto biológico, o fruto é muito sazonal. Imagine você, querida psicóloga, que o hormônio feminino chega um momento que acaba, deixa a gente completamente desguarnecida. Isto significa dizer que a fecundação, do ponto de vista biológico, tem hora de começar e tem hora de terminar. Mas a notícia boa áreas. E nestas outras áreas, a gente não precisa ter a fecundação interrompida, a frutificação interrompida. A gente não precisa interromper. Ela não é sazonal, ela é perene, ela é para a vida toda, ela é para qualquer circunstância. Então, queridos, a frutificação é sinal de uma vida saudável. Nós não podemos passar sem acreditar na verdade. Deus me fez fecunda, portanto, eu tenho condição de dar frutos. Você pode falar para esta mulher linda que está na sua casa, que está do seu lado, que ela tem condição de dar frutos porque o Senhor a fez fecunda. Segundo, a frutificação envolve muita sensibilidade. E a mulher é sensível por natureza, para não deixar de pluralizar os benefícios que são gerados no seu coração, na vida daqueles que moram, que residem na sua casa. O texto sagrado diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: tenha força, tenha ânimo, seja forte. Queridas, isto é uma maneira de frutificar, dar força para alguém, encorajar, encher de entusiasmo, é uma maneira de frutificar. Então, nós somos sensíveis para saber que nós temos um chamado para dar ânimo, um chamado para encorajar. E as nossas ações de generosidade, as minhas ações e as suas ações devem encontrar espaço dentro da nossa família. Esta frutificação pode ser nos níveis dos nossos talentos, nos níveis dos dons que possuímos, mas ela deve acontecer. E ademais, queridas, a mulher cristã, ela tem obrigação de frutificar. Diga aleluia. A mulher cristã tem a obrigação de frutificar, porque é um chamado de fé. Frutificação é um chamado de fé. Frutificar na família é uma vida de serviço, é uma vida de trabalho, é uma vida de colaboração, é uma vida de ajuda mútua. Isso é frutificar na família. E a palavra diz assim: aquele
É Tiaguinho que fala lá no livro dele, Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Eu estou aqui nesta noite com o propósito de lhe incentivar, de lhe encorajar a ser uma pessoa frutífera na sua família. Vou contar um testemunho meu, um testemunho muito pessoal. Veja bem, eu só tive filhos, eu só tenho homens. Nesta casa, até o cachorro é macho. Mas eu tive a sorte, a felicidade, a alegria de dentro da minha família eu ter 12 sobrinhas. Olha que coisa linda. Tem algumas sobrinhas aí nessa live nos ouvindo. Eu tenho 12 sobrinhas. Então, a maneira de frutificar entre essas mulheres, entre essas meninas, eu tenho um chamego especial com elas. Eu tenho uma frutificação direta com cada uma de per si, cada uma na sua maneira de ser. Eu tenho uma maneira de frutificar com elas. Há pouco tempo, uma dessas meninas estava grávida e ela não tem mamãe. Ela é uma moça ainda jovem, ela tem 30 aninhos, ela já tem uma filha de 14 anos e estava na segunda gestação. Alguém precisava frutificar na vida dela. Alguém precisava auxiliá-la. Alguém precisava ser o doulos desta hora, o servo da hora do parto. E eu me comprometi com o Senhor de fazer isso. E eu falei com ela, Júlia, eu vou começar lavando o enxoval do seu bebê. Eu pensei que era um enxoval pequeno, porque bebê não é enxoval tão grande. E pedi a Juju que mandasse as roupas do bebê para eu lavar. E Juju mandou um enxoval gigantesco. Ela ganhou de presente 2 enxovais. Não era apenas um, era 2. E as roupinhas do bebê, desde o nascimento até 8 meses, 9 meses, até maiorzinho. Imagine você, eu comprei o melhor sabão, o mais perfumado, mas a tarefa de frutificar não ia ser muito fácil, era mão. Roupa de bebê não se conta com auxílio da máquina. E eu tive que frutificar, lavando cada pecinha, enquanto eu orava, cantando uma canção de niná. E passei toda a roupinha. E arrumei as malas bem bonitas e coloquei no quarto e fui arrumar o quarto do bebê. Mas a frutificação ainda estava incompleta. Eu disse, serei sua doula na hora do parto. E eu fui com ela para a Santa Casa. Senti cada contração que ela sentia numa trajetória tão penosa, de quase 24 horas de dores para ter o parto normal. Mas ela venceu. Eu estou contando isso porque você pode perguntar como é que eu posso frutificar? Se o chamado da palavra de Deus é para você frutificar também no interior da sua casa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, com seus sogros, o sogro, a sogra. É um chamado para frutificar, para viver bem, para tratar bem. E aí você pode imaginar como é que acontece a fecundação. Só se eu tiver uma vida fecunda. Só se eu estiver disposta e pronta para gerar, para deixar que a gestação aconteça, que abarque pessoas da minha família. Então, o primeiro ponto que eu quero que você, minha amiga querida, você, minha irmã que está nos ouvindo, você pode até anotar aí para você. A primeira situação é você ter um sinal de que você tem vida fecunda. Porque quem não tem vida fecunda é movida pelo egoísmo. Quem não tem vida fecunda é movida por uma solitude, por algo egoísta de dentro de si. O nosso chamado é frutificar. Se você puder, escreva aí na tela para que outras mulheres leiam. O meu chamado é frutificar. Então, queridos, o segundo ponto é que frutificação tem a ver com vida saudável. Pessoa doente não frutifica. E o texto de Ezequiel que nós lemos, na visão dele, ele disse que o fruto
serve de alimento e que as folhas, enquanto frutifica, servem de remédio. O Senhor pensou na mulher saudável. Ele pensou pessoas inteiras, perfeitas, saudáveis para frutificar. Frutificação é sinal de pessoa saudável. Quem não é saudável emocionalmente não frutifica. Veja bem, no ponto de vista biológico, que eu falei que deixaria um pouco de lado, porque o biológico é transitório e muito fugaz, uma coisa que passa rápido. Mas eu vou tocar nesse ponto de novo. Quando a mulher frutifica e o bebê vai nascer, ela geralmente pergunta para o médico: o bebê é perfeito? Nasceu bem? Com todas as funções? Com a sensibilidade? A gente fica preocupado, a gente quer que o bebê nasça muito saudável. Pois assim o nosso Pai nos vê. O Senhor Deus nos vê desta forma, com pessoas saudáveis para frutificar. Quem não tem paciência de frutificar, quem não tem desejo, quem não tem força, quem não tem coragem para frutificar, é um sintoma de quem está doente. Imagine você que a doença paralisa uma pessoa. Nós vivemos na era do câncer, infelizmente. A gente está aí sempre fazendo os projetos do Outubro Rosa, do Novembro Azul, naquela luta pela prevenir, evitar que se tenha câncer, descobrir precocemente. Nós vivemos também na época da AIDS, que não respeitou famílias para entrar. E hoje nós vivemos na seção pandemia, onde o mundo todo tem medo de deixar de ser saudável. Todo mundo preocupado com medo do que vai acontecer. Então, fecundação acontece com pessoa saudável. Saudável nas emoções, minha psicóloga querida e predileta. Saudável nas emoções. Ninguém ajuda, ninguém faz, ninguém cumpre se não tiver suas emoções bem trabalhadas, suas emoções bem saudáveis diante do Senhor. Agora mesmo na pandemia nós estamos vivendo isso. Esta situação de frutificar dentro de casa. Gente, e haja fruto para a gente dar. E haja fruto, gente, porque a gente lava, a gente passa, a gente cozinha, a gente fica totalmente sem apoio daquela que vem fazer uma faxina ou que vem nos ajudar. Aqui em casa eu sou o pau para toda obra. Aqui eu lavo, passo, cozinho para 3 homens lindos. Então, nós vivemos nesse tempo para a gente frutificar. Tem que ter cabeça saudável, senão você vai se achar uma mera serventuária, uma mera servidora, uma mera empregada, uma mera secretária. Mas se você tiver vida saudável, de emoção, você vai frutificar dentro da sua casa com toda a alegria que a frutificação traz. E o terceiro ponto é que existe um modelo bíblico de frutificação. Existe um modelo bíblico de frutificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, meu copo bonito, Júlio, igual ao seu. Que lindo, amei seu copo. Esse copo foi um presente dela. Então, veja bem, o modelo bíblico de frutificação. O apóstolo Paulo descreve bem bonitinho, lá em Gálatas 5, versículo 22. Eu quero dar uma nuance diferente dessa frutificação. Essa frutificação que ele coloca como se fosse uma tangerina, como se fosse um fruto único, porque o fruto do Espírito é no singular, e ele tem gomos, ele tem as suas completudes. Então, veja bem, meu marido tem ministrado à igreja que esses frutos, eles são colocados em 3 grupos distintos. Primeiro grupo é amor, alegria e paz. Veja bem, você, minha amiga que está me escutando, você vai colocar isso na sua cabeça para você entender direitinho, nunca mais você vai esquecer isso. Então, o primeiro grupo é amor, alegria e paz. Estes frutos, o Senhor que coloca em mim, ok? Então, diga para a mulher linda que está do seu lado, na sua casa. Amor, alegria e paz fazem parte do grupo que o Senhor
representa a minha relação com Deus. Eu só tenho amor, porque Ele me amou primeiro. Eu só tenho Aleluia. alegria, porque a alegria dele consiste na minha força. E eu só tenho paz, porque a paz excede todo entendimento. Você nunca vai esquecer Glória a Deus. isso. Os 3 primeiros sinais do fruto do Espírito é em relação a Deus. Não pode ser de nós mesmos. Isso não vem de nós. É como diz a Escritura em outra parte, é dom de Deus. Então, o que acontece? O segundo grupo, que é composto de longanimidade, benignidade e bondade, tem a ver com minha relação com o meu próximo. Pronto, queridas, vamos frutificar agora nesta área dentro de casa. Você é chamada para uma frutificação dentro da sua casa, com longanimidade, benignidade e bondade. E o terceiro grupo é uma frutificação que diz respeito a mim. Olha como diz a palavra, pelos frutos você vai conhecer as árvores. Então, essa frutificação que eu abençoo minha família, que eu abençoo minha casa, tem que nascer em mim, no meu relacionamento pessoal. E aí fica o terceiro grupo, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? Porque a fidelidade é uma marca do meu caráter. É uma marca do meu caráter. Não é um fruto que eu vou colocar na vida de uma pessoa. Eu vou frutificar sendo fiel. Mas a fidelidade deve ser uma marca do meu caráter. A mansidão é uma marca do meu caráter. E o domínio próprio deve ser também a marca do meu caráter. Então, como é que a gente vê isso aí? É o reflexo desse fruto do seu caráter pessoal, que vai gerar uma frutificação exclusiva e abençoadora na vida da sua família. Porque você vai ser mansa, porque você vai ser fiel e porque você vai ter um domínio próprio. Uma coisa interessante, um reflexo que você pode ver. No domínio próprio, o autocontrole é um fruto que eu exerço para abençoar minha família. Porque senão a gente não tolera ninguém, não suporta ninguém, não desculpa ninguém, não abençoa ninguém se a gente não tiver o domínio próprio. E a palavra traz uma expressão tão forte acerca desse fruto, que cada vez que eu vejo, eu tremo diante do Senhor. Ele diz assim, como uma cidade sem muro, completamente desguarnecida, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, é um fruto que eu tenho que usar para a minha família, mas é um fruto que nasce a partir de mim. Então, queridos, como é que eu posso saber os tipos de frutos que eu devo conservar na minha casa, que eu devo produzir na minha casa? Frutos do ventre, somente as casadas podem ter, é isso? E tem época que a gente cessa, aqui em casa já cessou, na casa de Júlia já cessou, estou vendo Concinha aí, minha linda Conça, na casa de Conça já cessou. Mas tem outros frutos que a gente vai viver sem sazonalidade, porque eles são perenes. E o primeiro deles é o fruto do procedimento. Diga aleluia, você que está aí do outro lado, o fruto do procedimento. Como é que isso acontece? Veja bem, Provérbios 1:31. Comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É frutos de honra e frutos de desonra. O procedimento é que vai dizer que tipo de fruto você vai produzir na sua família. Se é de honra ou se é de desonra. Eu quero pedir até desculpa às mulheres se nessa palavra de frutificação eu estiver sendo um tanto forte, mas a palavra do Senhor me constrange a ver a verdade que está estampada nela. Por exemplo, você para frutificar no seu procedimento, você precisa honrar pais, você precisa honrar cônjuge, você precisa honrar filhos, você precisa honrar sogros, você precisa honrar cunhados, você precisa honrar irmãos. E quem não procede desta forma está deixando de produzir o fruto do procedimento.